Fala galera, sejam bem-vindos à segunda aula do workshop Render Monster. Nessa aula a gente vai aprender os conceitos de render para que a gente consiga utilizar qualquer renderizador, não só o V-Ray, como também outros renderizadores como o Lumion, o Corona. E daí a gente vai começar aqui pelo Asset Editor, onde vamos aprender aqui alguns conceitos que são a base de qualquer renderização, tá? Então, todo render ele precisa de alguns fatores para que ele seja realista, como eu falei na aula anterior. E esses fatores vão ser determinados pelas configurações que a gente faz aqui no Asset Editor. Para começar, nós vamos aqui pelos materiais. Para configuração de materiais, a gente tem aqui uma lista de materiais. Temos a prévia do material. E temos as configurações do material. Sabendo que aqui eu tenho que selecionar um material para poder editar. Eu seleciono qualquer um. Ou crio do zero algum material. Direto dessa lista aqui. Desse lado temos a configuração onde a gente coloca aqui no Diffuse a textura. No reflexo a gente configura reflexo. Refração, ela vai dar a transparência do objeto, tá? Então se eu puxar aqui, vocês notam que ele fica transparente. E daí a gente tem outros fatores, como o Bump, que vai servir para dar relevo em alguns materiais, vai servir também para fazer o efeito de água movimentando, o efeito de rugosidade, também que é conhecido como noise. E outras coisas aí que dá para configurar usando o Bump também, como rejunte, entendeu? E aqui a gente pode acrescentar também outras características, como translucência, contornos, o displacement e por aí vai. Daí no material, a gente sabendo que Diffuse é responsável pela cor, seja lá qual for o programa que você estiver usando, você vai procurar isso. Você vai ver aqui, ó, Diffuse. Então eu vou aqui só para mostrar como exemplo, vamos aqui para o 3ds Max. Estou aqui com o editor de materiais do Corona. E daí aqui ele não tem a lista de materiais, mas ele tem todos os materiais listados dessa forma. Com cada prévia de material é um material diferente. Funciona como se fosse a lista. Ele já tem a prévia e uma grade aqui com os materiais. E aqui vocês podem perceber que eu tenho também o Diffuse. Então temos aqui Diffuse, Color. Aqui do lado a gente tem o slot para adicionar o mapa, igual a gente tem lá no V-Ray. Então, como eu estava falando no início, isso aqui são padrões que se tem em praticamente todos os tipos de renderizadores. Se eu mudar aqui esse material de Corona para um standard do Scanline, eu tenho aqui também as mesmas coisas. Diffuse, o Specular, que é para reflexo. Esse Specular está associado a reflexo independente do renderizador também. Porém, alguns pode ser que apareça Reflection e outros pode ser que apareça o nome Specular. Se eu mudar aqui do Scanline para um material aqui normal do próprio Max, deixa eu ver aqui um Physical Material. Pronto, aqui no Physical Material ele está como Base Color. Então eu já não tenho aqui como Diffuse, tá? Porém, é praticamente a mesma coisa. Ó, se a gente descer aqui, a gente vê que tem aqui reflexo. Temos o Metalness, que eu vou mostrar lá no V-Ray também. Roughness. O IOR. Tudo são padrões que já tem em qualquer renderizador. O Bump. Então vou voltar aqui para o V-Ray. Aqui no V-Ray. Na aba de materiais a gente vem aqui em Reflection. E temos aqui, ó, usar Glossiness ou Roughness. Lá no Max ele está usando Roughness, mas é a mesma coisa do Glossiness, que é o padrão que vai definir se o objeto tem reflexo nítido ou fosco. Temos aqui o IOR também, que é o padrão que vai controlar o índice de reflexo. Quanto menor o valor do IOR, menos reflexo tem o objeto. Quanto maior o valor do IOR, mais reflexo vai ter o material também, para vocês observarem. 1,5, baixo índice de reflexo. Quanto eu vou aumentando, ele vai aumentando o reflexo, tá?
Então, não só nos materiais, como se você for observar em outros renderizadores também, outro fator importante é a luz. Então, aqui a gente tem o Sunlight, que é para controle do sol. Lá no Max a gente tem um direcionador direto da própria luz. A gente coloca a luz na altura que quer e coloca o target dele direcionando para qual lado esse sol vai direcionar a luz. Aqui no V-Ray 5 a gente tem esse direcionador aqui, ó, direto na configuração, no qual a gente vai definindo a posição do sol exatamente aqui e visualizando aqui na prévia. Se eu adicionar aqui um outro ponto de luz, pronto, o Yes Light, por exemplo. Qualquer renderizador ele vai ter essa opção de você utilizar um Yes Light. Vai servir para fazer aquela luz de destaque. Ela já vem o facho definido no arquivo do Yes. Então, se você for para outro renderizador, você vai ter a mesma configuração praticamente, inclusive a mesma configuração para qualquer tipo de luz. Até aqui mesmo no V-Ray, você tem basicamente a mesma configuração para todos os tipos de luz. Se eu puxar aqui um retângulo, vou puxar aqui um sphere, pronto, aí a gente vai comparar aqui eles. Então aqui o que eu tenho em comum em cada luz que eu posso considerar como sendo um padrão? Cor, todas elas têm uma cor, inclusive até o próprio sol tem uma cor que você pode ajustar. Intensidade, se você for olhar aqui, todas elas têm intensidade. Então é o básico que você configura em cada luz, cor e intensidade, independente do renderizador que você está usando. Já que no Options, algumas delas têm configurações a mais do que as outras. Tem uns que não necessitam de tanto. Aqui o Aspecula novamente aparecendo. E como eu falei, ele está relacionado a reflexos, tá? Ele aparece aqui novamente. E no Sphere também. Então, levando em consideração que basicamente todas as luzes possuem um padrão de igualdade, no qual você configura esse básico, você já vai estar dando a característica à luz que ela precisa para iluminar aquele ambiente. Se você entender isso, você vai conseguir iluminar qualquer ambiente e utilizar qualquer tipo de luz. O que você vai precisar saber é exatamente só onde usar cada tipo de luz, que é isso a gente vai falar. Isso a gente já vai falar na próxima aula, que é a aula de iluminação. Aqui nos materiais também, eu não vou me aprofundar hoje porque a gente já vai falar deles na quarta aula, onde eu vou ensinar a configurar alguns materiais e com base nesses materiais você pode configurar outros. Então vamos aqui para os Elements. Clicando aqui com o direito, nós temos os Elements, que em alguns outros renderizadores ou nas versões anteriores do V-Ray eles chamavam Channels. Então quando você clica aqui nos Channels, cada um deles vai separar uma parte do render final e você pode utilizar essa parte para fazer pós-produção no Photoshop. Tá? Então se eu separar aqui um diffuse, eu tenho onde tiver aplicado textura, ele vai reservar com aquela textura que foi aplicada, só a textura, como se tivesse saído um render sem características como reflexo e bump. Então todos esses channels aqui, esses elements, existem também outros renderizadores. Se eu vier aqui para o Max, e eles tinham também nas versões anteriores do V-Ray. Aqui no Max eu tenho Render Elements também, igual lá no V-Ray. Se eu vier aqui em adicionar, tenho aqui ó, todos eles. Então voltando aqui para o V-Ray, por último a gente tem as configurações de renderização, que aí são padrões que vai variar de acordo com cada renderizador também, mas que no fim, na prática, é a mesma coisa. Então se você está usando a versão 2 do V-Ray ou a versão 3.4, 3.6, a versão 4 ou essa versão 5, a gente vai ter aqui a mesma opção Output, no qual a gente define a resolução
A partir da versão 3 do V-Ray tem o Safe Frame. Na versão 2 não existia o Safe Frame. Então, a partir da versão 3.4 ele já passou a integrar aqui o V-Ray. Outra coisa que é padrão em qualquer renderizador é aqui, ó, Shutter Speed ou o Exposure. No V-Ray 2, por exemplo, aqui a gente tinha o Film Speed, que mudou agora para Film Sensitive. E no mais o restante continua a mesma coisa, F-Number e o Shutter Speed. Aqui é a mesma coisa que você configurava antes no V-Ray 2, você configura no V-Ray 5. Então, se você aumenta o valor do ISO, ele vai clarear a imagem. Se você reduz o valor do ISO, ele vai escurecer a imagem. O Shutter Speed é o contrário. Se você aumenta o valor do Shutter Speed, ele vai escurecer a imagem. Se você reduz o valor do Shutter Speed, ele vai clarear a imagem. Outra coisa que você pode configurar também em qualquer versão, e se você conhecer o conceito, você também aprende a dominar o V-Ray. É isso aqui, ó, Global Illumination. Global Illumination é o que vai definir o rebatimento de raios de luz em cada material. Então, se você tem aqui desde o 2.0 até agora, a gente tem praticamente o mesmo padrão de rebatimento. Então, a gente tem o primeiro Erase, temos o Brute Force e o Irradiance Map. Brute Force, que é um cálculo mais preciso. Já o Irradiance Map é um cálculo que ele possui uma precisão ajustável, e daí a gente consegue ajustar um padrão muito próximo do Brute Force, mas fazendo com que o render fique mais leve. E temos o Secondary Erase, que também pode ser usado aqui, o Brute Force e o Light Cache. O Light Cache também já vinha dos V-Rays antigos até hoje, permanece, e provavelmente vai continuar em qualquer outra versão que venha depois. Então, sabendo configurar esses padrões, você utiliza qualquer versão do programa. E você também, conhecendo esses conceitos, você consegue ter mais praticidade para usar o programa. Você sabendo, voltando aqui em materiais, por exemplo, você sabendo que no Diffuse você adiciona textura, em Reflection você coloca reflexo naquele material que você está configurando. O Glossiness vai definir o fosco, se vai ser um material com alto brilho ou se vai ser um material fosco. Refração é o que vai dar o efeito do vidro, por exemplo, ou de um acrílico. Ele vai adicionar transparência ao material, daí aqui você tem um fog color, que é o que vai determinar a cor dessa refração. O bump é o que vai dar a característica de rugosidade, vai definir o veio da madeira, o rejunte da peça de cerâmica ou do porcelanato. Então, conhecendo esses conceitos, você vai saber configurar qualquer material, vai saber utilizar qualquer versão do V-Ray, e daí você vai precisar só se habituar à interface do programa. Eu espero ter te ajudado com essas dicas. Te vejo na aula de amanhã, que vamos falar sobre iluminação, como utilizar de forma correta. Um abraço e até mais.